Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 18 de Juízes dá continuidade ao relato da corrupção espiritual em Israel, mostrando como a tribo de Dan, em busca de um território, toma para si ídolos e um sacerdote legítimo. Esse episódio revela o quanto a idolatria e a falta de direção espiritual haviam se enraizado no povo, evidenciando o afastamento das leis divinas estabelecidas por Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Juízes 18 do livro de Juízes da Bíblia. A tribo de Dan estabelece-se em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. 3 Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? 4 O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele, e disse: ele me contratou, e eu sou seu sacerdote. 5 Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. 6 O sacerdote lhes respondeu: vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. 7 Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. 8 Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? 9 Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. 10 Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. 11 Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. 12 Na viagem armaram acampamento perto de Kiriat-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local, a oeste de Kiriat-Jearim, é chamado Maanedã. 13 Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. 14 Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. 15 Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. 16 Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. 17 Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. 18 Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? 19 Eles lhe responderam: silêncio! Não diga nada. Venha conosco, e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem. 20 Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa.
21 Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. 22 Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. 23 Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? 24 Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar: qual é o seu problema? 25 Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. 26 E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. 27 Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. 28 Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. 29 Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. 30 Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. 31 Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Análise textual. O capítulo 18 de Juízes revela uma narrativa profunda sobre decadência espiritual, idolatria institucionalizada e ausência de liderança fiel em Israel. Esse texto continua a história iniciada no capítulo 17, sobre Mica e seu ídolo, e mostra como o desvio individual, Mica, se torna pecado coletivo, a tribo de Dan. Aqui está a explicação temática e espiritual do capítulo. Primeiro, naquela época não havia rei em Israel, versículo 1. Essa frase é repetida como um diagnóstico do tempo dos juízes. A ausência de um rei simboliza a falta de liderança espiritual, política e moral. Cada tribo fazia o que parecia certo aos próprios olhos, mesmo que contrariasse a vontade de Deus. Segundo, a tribo de Dan procura terra, mas ignora a direção de Deus. A tribo de Dan ainda não havia conquistado sua herança original, Josué 19, 40-48, então decide procurar uma terra mais fácil. Eles escolhem atacar Laís, uma cidade pacífica e desprevenida, não porque Deus mandou, mas por oportunismo estratégico. Isso revela desobediência e covardia espiritual, ao invés de fé para conquistar o que Deus havia dado. Terceiro, o falso sacerdócio e a consulta a Deus, versículos 5-6. Os espiões de Dan pedem que o levita pergunte a Deus se a missão terá sucesso. Ele responde positivamente, mas com base em ídolos e não em revelação verdadeira. Isso mostra como a idolatria já havia se infiltrado no culto e como pessoas estavam usando a religião para validar decisões humanas. Quarto, roubo disfarçado de zelo religioso, versículos 14 e 20. A tribo de Dan não apenas saqueia Laís, mas rouba os ídolos e o sacerdote de Mica, e o levita aceita por vantagem própria. Isso revela a corrupção dos líderes espirituais, o sacerdote troca fidelidade por status. A hipocrisia religiosa, roubam em nome de Deus. Um uso egoísta da fé, como se Deus fosse propriedade pessoal. Quinto, a idolatria se torna institucional, versículos 30-31. A tribo inteira estabelece culto baseado no ídolo de Mica. A narrativa informa que o sacerdote era descendente de Moisés. O que agrava ainda mais a perversão, até a linhagem santa foi corrompida. O texto finaliza dizendo que ficaram com o ídolo enquanto o santuário de Deus estava em Siló, o que significa que, mesmo havendo um centro legítimo de adoração, preferiram seguir práticas alternativas. Mensagens centrais de Juízes 18. O capítulo 18 de Juízes nos oferece uma profunda reflexão sobre o estado espiritual de Israel naquele tempo, revelando como a falta de liderança fiel e o distanciamento da palavra de Deus abriram espaço para a idolatria e a corrupção da fé. 5 lições principais emergem dessa narrativa. Primeira, religião sem verdade.
Os israelitas continuavam a praticar atos religiosos, como ter sacerdotes, santuários e até consultas a Deus, mas sem verdadeira obediência ao Senhor. Era uma fé de aparência, um ritual vazio que escondia um coração distante. Quando a verdade é trocada por conveniência, a religião perde seu poder e sua integridade. Segunda, corrupção espiritual. O levita contratado por Mica e, depois, cooptado pela tribo de Dan, simboliza a decadência da liderança espiritual em Israel. Líderes e tribos inteiras escolheram segurança, sucesso e prestígio humano, em vez de permanecerem fiéis a Deus. A adoração virou negócio e a missão sacerdotal virou ambição pessoal. Terceira, o pecado coletivo nasce do individual. A idolatria da tribo de Dan começou com um ato aparentemente isolado, Mica montando seu santuário particular. O que parecia algo doméstico e privado, logo se tornou um sistema tribal corrompido, mostrando como o pecado individual pode contaminar uma comunidade inteira, especialmente quando não há correção nem discernimento. Quarta, a religião personalizada falha. Mica e a tribo de Dan tentaram moldar a fé à sua própria maneira, criando um Deus à imagem dos seus desejos. Essa tentativa de ajustar Deus ao que convém ao homem sempre termina em ruína espiritual. Quando deixamos de adorar o Deus verdadeiro, nos tornamos escravos dos ídolos que criamos. Quinta, a necessidade de liderança fiel. A repetida frase, naqueles dias não havia rei em Israel, destaca o vazio de liderança espiritual e moral. Sem um guia segundo o coração de Deus, o povo se perde, mesmo mantendo palavras e símbolos religiosos. Isso nos lembra que a presença de estruturas religiosas não substitui a direção divina. Conclusão. Juízes 18 é um alerta poderoso sobre como desvios aparentemente pequenos podem se tornar sistemas inteiros de idolatria e engano. Sem verdade, sem fidelidade e sem liderança comprometida com Deus, até o povo escolhido pode cair em trevas espirituais, com aparência de piedade, mas sem o poder transformador da presença do Senhor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!